que um professor pode ter um dia mais produtivo, né? É difícil pensar num dia produtivo porque nosso dia a dia é tão corrido, na verdade, né? A gente passa por tanta coisa durante o dia e são tantas demandas, né, que um professor precisa lidar. E eu aqui falo com você, professor, né? E para quem quiser ouvir e para você que está pensando em entrar na carreira de professor, não é nada fácil. Tá? Não vou falar que é fácil, que é tranquilo de lidar, que você vai conseguir fazer tudo o que você precisa dentro do prazo, porque não é verdade. Falar que vai ser simples, não vai. Mas existem algumas dicas aí que podem fazer com que o seu dia a dia ele seja mais produtivo. E são dicas que funcionam para mim, e eu já aqui adianto que não sou exemplo para ninguém em algumas coisas, né? Mas talvez o compartilhar com outros colegas e com pessoas que estejam procurando esse tópico seja, seja de ajuda, né? Então, a primeira coisa é anotar. Anota aquilo que você tem para fazer durante o dia. Mantenha um caderno junto com você, faça as anotações. Eu preciso entregar provas tal dia, eu preciso entregar planejamentos tal dia, eu preciso elaborar as atividades da próxima semana nesse dia. Mantenha isso num papel escrito, organizado, porque com certeza vai ajudar você. Esse passo de escrever aquilo que você precisa fazer, ele vai auxiliar muito na sua visão geral das atividades do dia. Sem dúvida isso vai ajudar. Você pode usar também ferramentas, né? Aqui na internet tem tantas, nas redes sociais aí tem tantas dicas de ferramentas boas que você pode usar. Eu particularmente uso o Google Agenda. Então eu até posso gravar uma aula depois de como usar o Google Agenda para você organizar suas aulas. Essa é uma ideia legal. Eu vou colocar ela em pauta lá para mim. Faz tempo que eu não gravo uma aula aqui pro canal, né? Quem sabe? Então eu uso o Google Agenda e ali eu coloco as demandas e elas aparecem no meu e-mail. E aí elas vão ficando todas listadas no meu e-mail e eu vou fazendo essas demandas todas durante o dia. É claro que algumas atrasam, algumas ficam para trás, ficam pendentes, não sou nenhum asa aí da produtividade, mas pelo menos eu não me esqueço de nada, fica tudo lá. Então, entregar provas do quarto ano, do quinto ano, do sexto ano, do sétimo ano, fica tudo numa listinha lá, elas aparecem no meu e-mail, ela fica como se fosse um checklist. Então eu trabalho com o Google Agenda e como Gmail, nesse sentido de organização. É uma organização muito simples e muito arcaica, inclusive. Tá? Eu tentei usar Notion, eu tentei usar Padlet, eu tentei usar um monte de ferramenta, nunca consegui progredir com nenhuma delas. Aquela Evernote, nunca consegui progredir com nenhuma delas. Vi um monte de dica na internet de bullet journal, esse monte de nome em inglês, sabe? Nada deu certo. Assim. Para que eu conseguisse manter uma organização, para ter um dia produtivo, Google Agenda e Gmail. Tô lá com o Gmail aberto, já sei se eu receber algum e-mail da escola e tal, tá lá, já sei o que está acontecendo. E a agenda eu abro, anoto, fica lá, eu tenho certeza que ela vai me avisar, não tem como eu não lembrar. Às vezes tem uma coisa que é para 2 meses, 3 meses, eu anoto lá na agenda e no dia ela cai lá no meu e-mail, eu sei que eu tenho que fazer, eu fiz uma marcação lá que ela aparece para mim como agenda, né? Então, muito simples, muito simples. Nada desse monte de aplicativo com desenho e tal, nada disso. Então essa é a primeira forma, que é se organizar para ter um dia mais produtivo. A segunda coisa que eu faço é tentar não ir dormir sem as demandas respondidas. Essa eu falho praticamente todo dia. Todo dia eu falho, porque sempre fica uma coisa para o outro dia. Hoje, por exemplo, é um dia assim. Eu tenho que entregar provas daqui a 2 dias. Eu queria produzir essas provas, mas já são quase 10 horas da noite. Eu não quero fazer isso agora. Eu quero descansar, eu estou cansado. Então vai passar.
Vai passar de um dia para o outro e tudo bem também. Não tô dentro do prazo ali, aquele. Geralmente eu coloco, né, até tal data e pinta o e-mail lá e legal, tá? Mas talvez o principal seja nós professores nos conscientizarmos de que a nossa produtividade ela é diferente da produtividade de um trabalhador que faz um outro tipo de serviço. Eu me recordo quando eu trabalhava com vendas e a minha produtividade ela estava atrelada à quantidade de produtos que eu vendia num dia, num mês, numa semana. Isso para eles era produtividade. Para nós, professores, a produtividade ela tem uma outra perspectiva, né? Porque o que é ser produtivo enquanto você é um professor? Numa escala de trabalho, por exemplo, de carga horária de 60 horas semanais, como que você vai pensar em ser produtivo? Não dá. Esses dias eu vi uma moça que eu sigo lá no Instagram, ela é professora de educação infantil, e ela falava sobre isso. Ela falava, olha, eu tive que deixar algumas aulas em um período porque eu peguei uma dobra. A dobra é quando você tem um padrão de manhã, né, ali um contrato para o período da manhã, e aí você dobra esse período e trabalha também à tarde. Então antes você trabalhava aí 20 horas semanais, e aí você dobra para 40. E alguns professores fazem a tripla jornada de trabalho. Então você trabalha de manhã, de tarde e à noite. Isso para ter uma condição mínima para dar aquilo que é necessário. Que na verdade todos deveríamos ter, né? Então essa professora ela gravou ali um stories falando que ela não aguentou. Ela não aguentou, ela achou que ela ia aguentar e não deu, porque a carga de trabalho do professor ela tá aqui, ó. É não na minha careca, tá? Mas está na nossa cabeça. A nossa cabeça ela fica muito cansada. São muitas personalidades ao longo do dia, né? Vou te dar um exemplo. Ó. Eu hoje de manhã, eu trabalhei, eu entrei no 7º ano do ensino fundamental. Depois eu entrei no 8º ano do fundamental. Depois eu fui para um 4º ano do fundamental. Depois eu entrei no 3º ano do ensino médio. E à tarde eu entrei no 1º ano do ensino fundamental. Então eu trabalhei com alunos que variam dos 6 aos 7 anos, lá no 1º ano do fundamental, até os 17, 18. A aula, ela é a mesma? Claro que não. A linguagem que eu uso é a mesma? Claro que não. O sorriso que eu dou é o mesmo? É claro que não. O conteúdo ele progride da mesma forma? É claro que não. Então existe um esforço cognitivo por parte do professor em se moldar a essas características da turma. E pelo menos no meu modo de ver, pensar em uma produtividade, né? como eu, enquanto professor, posso ser mais produtivo. Numa condição dessa, é muito difícil. Ah, mas é só você sair. Não é só você sair. Né? Eu tenho contas para pagar, você aí do outro lado tem, você sabe onde o seu calo aperta. Né? Então não tem essa condição agora. E também assim, é algo que eu estou aqui trabalhando. Tenho ciência das condições de trabalho. Não são as piores, mas poderia ser melhor. Isso é fato. Né? Nós professores poderíamos trabalhar um pouco menos. Com certeza as aulas teriam uma qualidade muito superior, muito superior. Muitas vezes nós acabamos trabalhando num toque de caixa tão rápido, fazendo as coisas tão rápido, e de um dia para o outro, e pulando de conteúdo em conteúdo, que quando nós percebemos, já não há mais espaço para criatividade, já não há mais espaço para a gestão daquele conhecimento, para o partilhar direcionado daquele conhecimento, para a produção do conhecimento pedagógico desse conteúdo. Isso é falho, isso fica para trás, isso não vai. Nós acabamos trabalhando o quê? Quando alguns conseguem, se planejam, quando não conseguem, improvisam. E aí você entra em sala de aula e acaba replicando aquilo que a classe dominante ela pretende que você faça, que é reproduzir esses discursos. E você, como professor, está lá hoje mesmo na sala dos professores
eu ouvi os professores falando, pô, vou jogar o tigrinho lá que eu vou ganhar. Professor que deveria, de repente, estar dentro de uma escola repugnando uma ideia como essa, porque é um discurso de classe dominante. E nós, professores, precisamos romper essa bolha, independente da sua posição, da sua classe política. Nós estamos ali para fazer essas crianças progredirem no seu pensamento e não reproduzirem discursos prontos que nós vemos por aí. Então, antes de nós falarmos em produtividade e organização, talvez cabe aqui uma reflexão de como nós podemos ser produtivos enquanto professores em contextos de trabalho tão variados. E, por favor, não caiam na bolha dos professores que ganham 15, 20 mil por mês. Esses dias eu vi aí no Threads, lá no Instagram, uma discussão de professores que estavam ganhando 20, 15. Eu trabalho na prefeitura, ganho 10 aqui, 10 ali, ganho 20, trabalho 36 horas, não sei o quê. Eu vou falar uma coisa para vocês, aqui no ouvido, ó. Isso é mentira, tá? Existe uma classe que trabalha e ganha muito bem dentro da classe docente. É claro que existe, mas olha só, isso aqui é uma pirâmide, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um triângulo, né? Onde cabe mais gente? Na base ou no topo? Então quem está aqui no topo reproduz um discurso para toda a base e acha que isso vai acontecer e não vai. Então nós, professores, temos que ficar atentos a isso. Tá joia, pessoal? É isso. Espero que esse vídeo ajude aí vocês, que seja uma conversa agradável. Até o próximo. Tchau, tchau.